Ele vai para a Babilônia depois da destruição de Israel. E Daniel não estava só com ele, havia Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois da profecia de Jeremias se cumprir, o templo é destruído. Nabucodonosor, ele pega todos os utensílios do templo, ele pega os melhores jovens, incluindo Daniel, Mesaque, Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles são levados para a Babilônia. E ali na Babilônia eles são colocados para trabalhar com ele. Mas todo aquele que tem promessa, ainda que seja escravo, o Senhor sempre estará com ele. Aleluia! Aquele que tem uma promessa do Senhor, eles podem estar num presídio como José, que o Senhor estará com ele. Aquele que tem promessa do Senhor, ele pode ser como Jacó, abandonado pela família, que o Senhor o sustentará, pois ele disse: ainda que a sua mãe, aquela que te amamenta, a sua ama, aquela que te amamentou no peito, te abandonar, eu jamais te abandonarei. E assim foi Deus com Daniel, assim foi Deus com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles cresceram na Babilônia, cresceram como jovens do reino de Nabucodonosor, jovens consagrados, mulheres, homens separados de Deus, israelitas, judeus, que mesmo sendo escravos, que mesmo tendo perdido a sua nação, que mesmo tendo perdido a sua família, que mesmo tendo perdido os seus bens, que mesmo tendo perdido tudo, não negaram a sua fé, não abandonaram os seus deuses, no seu Deus, não adoraram outros deuses, não buscaram os deuses da Babilônia, de Nabucodonosor, mas serviram ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Perderam tudo e foram fiéis, perderam família e foram fiéis, perderam trabalho, perderam esposas, perderam a dignidade, mas permaneceram firmes, porque eles sabiam, como Jó, o meu Redentor ele vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu pensei que o meu Redentor ele vive, e por fim se levantará sobre a terra. Assim era Daniel, assim era Sadraque, assim era Mesaque e Abednego. Aleluia! Cresceram ali e foram colocados para trabalhar com o rei. E havia um homem ali que preparava os jovens. Daniel era um homem consagrado, que não comia comida consagrada, que não se contaminava com o mundo. Daniel vivia a palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego viviam a palavra. E eles disseram: somos escravos, mas servimos ao Senhor Deus de Israel. Então não vamos contaminar-se com o pecado, não vamos nos contaminar com a comida destes estranhos, com o luto, com a
coisas. A história fala no livro de Daniel que Mesaque, Sadraque e Abednego, um belo dia, Nabucodonosor, ele faz uma imagem e ordena que toda a nação, que todos os povos e línguas adorassem aquela imagem. E Sadraque, Mesaque, Abednego, eles disseram: nós não adoraremos a imagem. E isso chegou até Nabucodonosor. E Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego e perguntou: por que vocês não estão adorando a imagem que eu fiz? Eu sou o Senhor da terra, eu sou o Senhor deste mundo. Sadraque, Mesaque, Abednego disse: não, quem é o Senhor é aquele que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar. E Nabucodonosor, ele disse: eu vou matar vocês. E eles disseram: você pode nos matar, se o meu Deus nos livrar, ele nos livrará, mas se não, fique sabido, Nabucodonosor, só tem um Deus. Fique sabido, prostituição, só tem um Deus. Fique sabido, adultério, só tem um Deus. Fique sabido, droga, só tem um Deus. Fique sabido, álcool, só tem um Deus. Fique sabendo, pecado, só tem um Deus. E ele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele é o Deus chamado de Isaac e de Jacó. Você é Daniel. Você é Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não pode ir para o pecado. Ninguém te tira da presença de Deus. E nós sabemos que Nabucodonosor manda acender a fornalha 7 vezes mais. E diz que até os soldados que esquentaram a fornalha foram mortos. E os 3 rapazes é jogados. E Nabucodonosor e seus oficiais começam a observar que os 3 homens estavam no meio do fogo e não se queimaram, mas que entre os 3 havia um homem como o filho do homem, como um ser celestial. Sabe quem era? Era Jesus de Nazaré. Ainda que te coloquem na fornalha, Jesus estará com você. Ainda que te coloquem numa prisão, Jesus estará com você. Ainda que te coloquem numa cova, ele estará lá e fechará a boca dos leões. Você é Daniel. Você é Daniel. Você é Daniel. Você é Sadraque. Você é Mesaque. Você é Abednego. Ninguém te toca, ninguém te destrói, ninguém te machuca. Você é escolhido. E o rei fala: tira os bolsos aí, porque o Deus desse povo é Deus. O interessante, sabe quem fala a palavra? Que as primeiras pessoas que foram até a boca da fornalha receber Sadraque, Mesaque e Abednego foram as pessoas que os condenaram. Quero te contar uma história aqui. Deus vai trazer todos aqueles que querem te ver destruir. Deus vai trazer todos aqueles que te caluniaram. Deus vai trazer todos aqueles que te maltrataram. Deus vai pegar todos aqueles que disseram que você não era nada, que você não é ninguém, que você não vai ganhar nada, que você é lixo, e vai falar assim: esse é príncipe, esse é ungido, esse é escolhido, esse é separado. Eu levantei, e quem eu levantei, ninguém derruba, e quem eu escolhi, está escolhido. Você crê? Então dá glória à igreja. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles só comiam verduras. Eles se consagraram. Eles não aceitaram comer a comida da Babilônia. E eles se consagraram. E o chefe, ele disse:
se vocês ficarem feios, ou se vocês não ficarem de boa aparência. Daniel falou: deixa comigo, meu Deus é Deus, meu Deus é Deus. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles comiam só verdade. E a história fala que Daniel orava 3 vezes por dia de joelhos, olhando para Jerusalém. Da janela da sua casa ele orava para Jerusalém. E a palavra ela fala que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram colocados no alto de busca. Cada um teve um lugar. E a palavra fala que Daniel era um homem que revelava sonhos. Daniel era um homem que tinha revelações de Deus. Daniel era um homem que Deus falava com ele, e ele teve um posto mais alto de governante. E a história fala que Daniel era um homem sábio, inteligente, que interpretava sonhos. Daniel, ele interpretou um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele deu uma ordem, ele teve um sonho e não tinha quem revelasse, e ele falou: manda matar os satrapas, manda matar os sacerdotes, manda matar os magos. E Daniel fala: não, pode falar com Nabucodonosor, que o meu Deus revela. Fala com Nabucodonosor, que o meu Deus é Deus. Fala com Nabucodonosor, que o meu Deus é o Senhor, ele reina sobre a terra. E lá em Daniel, capítulo 2, versículo 20, olha o que Nabucodonosor fala. Daniel 2, 22. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Você crê que Deus revela? Eu também creio, porque Nabucodonosor, ele disse: esse Deus revela, esse Deus cura, esse Deus liberta, esse Deus ordena. Eu quero te dizer, esse Deus é Jesus de Nazaré, esse Deus é Jesus de Nazaré, igreja. Nabucodonosor confessou a Deus. Ele falou: esse Deus não tem outro igual. Esse Deus não é igual aos deuses que eu faço de metal, de prata, de ouro. Esse Deus, ele tem vida, ele revela. Ele revelou meu sonho. E a palavra fala que os outros governantes das províncias começaram a ficar com inveja, com ciúme de Daniel. Invejaram o ministério, invejaram o dom, invejaram a unção, invejaram o chamado e a posição e o trabalho de Daniel. Começaram a invejar Daniel e falaram: nossa, o que parece esse homem é muito abençoado, tudo que ele toca vira ouro, tudo que ele toca prospera, tudo que ele faz dá certo, todo projeto que ele empreende, a resposta vem do Senhor, todo sonho que ele tem, todo projeto, todo plano que ele faz, Jeová vai lá e assina embaixo. Assim foi com José. Tudo que José fazia dava certo, tudo que José empreendia dava certo, tudo que José queria fazer lá no Egito dava certo. E Potifar gostava de José, amava José, porque tudo que José fazia dava certo. E assim foi José. Deus